Olá, pessoal! Hoje nós iremos resolver os exercícios de princípios da análise combinatória, do capítulo 2, frente A, do livro 1A. No exercício 1, ele fala que uma pessoa vai fazer uma viagem do Rio de Janeiro com destino a Salvador e que ele tem opções de viagem com transportes terrestre, aéreo ou marítimo. Então, se ele tem 4 opções de transporte terrestre, 3 opções de transportes aéreos e 2 opções de transporte marítimo, ele quer saber de quantas maneiras pode ser feita essa viagem, então a gente vai utilizar o princípio aditivo aqui. Então, 4, que são as opções terrestres, mais 3, que são as opções aéreas, mais 2, que são as opções marítimas. Então, 4 mais 3, 7, mais 2, 9. Então, ele vai ter aqui um total de 9 possibilidades aí para esse transporte. No exercício 2, ele fala que, considerando uma malha quadriculada 3x3, representada pelo desenho abaixo, composta de 16 vértices e 24 segmentos congruentes que ligam esses vértices, calcule quantos quadrados com vértices da malha podem ser formados, considere que os lados dos quadrados sejam paralelos às linhas da malha, isto é, não considere quadrados formados por segmentos não apresentados na figura. Então, a primeira opção que eu tenho, eu vou pensar num quadrado 1 por 1. Então, pensando num quadrado 1 por 1, eu tenho a seguinte coisa aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quadrado 1 por 1, eu tenho 9 possibilidades, 9 quadradinhos 1 por 1. Se eu for pensar no 2 por 2, então, usando aí 2 por 2, como é que vai ficar? Então, pensando no 2 por 2, eu tenho o seguinte. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 2 por 2, 4 possibilidades, 4 quadrados. E pensando no 3 por 3. Pensando no 3 por 3, eu vou ter apenas um, que é esse maior aqui. Então, eu tenho 1. Então, tendo 9, 1 por 1, 4, 2 por 2 e 1, 3 por 3, eu tenho um total de 14 quadrados. Essa é a resposta do nosso exercício. No exercício 3, ele pede para a gente responder as questões. Então, no item A, ele quer saber quantos números entre 1 e 1000 são divisíveis por 2. Como ele fala ou, a gente vai usar a união. Então, a gente tem que a união, o número de elementos da união de A com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção de A com B. O que acontece aqui? O número de elementos de A, considerando que A são os divisíveis por 2, então eu vou fazer 1000, que é a quantidade de números, dividido por 2. Então, eu vou ter 500. Número de elementos que são divisíveis por 3, então eu tenho 1000, que é o total de números, dividido por 3. Então, isso aqui resulta em 333,3333, que é uma dízima periódica. E o número de elementos da intersecção, o que vai acontecer? A intersecção entre 2 e 3, né, que são divisíveis por 2 e que são divisíveis por 3, é a intersecção do mínimo múltiplo comum, de 2 e 3, que é 6. Então, eu tenho o quê? 1000 dividido por
6. Então, quando eu faço essa divisão, vai dar 166,666, que também é uma dízima periódica. Então, quando eu for calcular a união de A com B, número de elementos de A, 500, mais número de elementos de B, eu só vou usar a parte inteira. Então, 333 menos a intersecção, que é o 166. Então, isso aqui vai resultar em 667. Então, essa é a minha resposta. Aí, no item B, ele pede para a gente calcular quantos inteiros entre 1 e 1000 são divisíveis por 2, 3 ou 7. Então, ele aumentou um conjunto. Então, como também aqui a gente tem ou, a gente tem também da união. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar aquela outra formulinha que apareceu no livro de vocês, que é a união de 3 conjuntos. Então, número de elementos da união do conjunto A com o conjunto B com o conjunto C, que a formulinha dada é número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C, menos número de elementos da intersecção de A com B, menos número de elementos da intersecção de A com C, menos número de elementos da intersecção de B com C, mais o número de elementos da intersecção de A com B com C. Então, eu tenho que calcular cada um desses conjuntos para eu poder substituir na forma. Então, o N de A e o N de B, na verdade, já foi calculado lá em cima, né? É a mesma coisa, porque a gente também tem 1000 números, e como ele fala divisíveis por 2, então eu sei que dá 500. O N de B, também eu calculei lá em cima já, não precisaria nem fazer aqui de novo, só estou colocando o resultado aqui. Então, 333,333, uma dízima periódica. E o número de elementos de C são os divisíveis por 7. Então, quando eu faço isso, ele vai dar aproximadamente 142,85. E agora eu tenho que calcular os outros valores. Então, número de elementos da intersecção de A com B. Intersecção de A com B, então, de 2 e 3 é o 6, que também já foi feito lá em cima. 166,66666. Número de elementos da intersecção de A com C. Então, 1000 dividido A com C, né, é o 2 e o 7. O MMC de 2 e 7 dá 14. Então, a gente tem que dividir 1000 por 14. Isso aqui vai dar também aproximadamente 71,42. Número de elementos da intersecção de B com C. Então, B com C, a gente tem a intersecção de 3 e 27, que o MMC de 3 e 27 vai dar 21. Então, eu vou dividir 1000 por 21, que vai dar também aproximadamente 47,61. E, por último, eu tenho que calcular a intersecção dos 3 conjuntos. Então, a intersecção dos 3 conjuntos, eu tenho que fazer o MMC de 2, 3 e 7. Então, MMC de 2, 3 e 7 vai dar 42. Então, o 1000 dividido por 42, ele vai dar aproximadamente 23,80. O que eu não posso esquecer aqui, que eu tenho que pegar os valores inteiros. Então, eu vou pegar o 500, o 333, o 142, o 166, o 71, o 47 e o 23, e substituir naquela fórmula, que é a fórmula da união, que é o que ele está querendo saber no nosso problema. Então, vai ficar número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C, menos
número de elementos da intersecção de A com B, menos número de elementos da intersecção de A com C, menos número de elementos da intersecção de B com C, mais o número de elementos da intersecção de A, B e C. Então, a resposta disso tudo aqui é igual a 714. Então, essa é a alternativa correta aqui desse exercício. No exercício 4, ele fala que em um jogo de apostas, um jogador que tinha 1000 pontos, então ele inicia com 1000 pontos. Ele decidiu arriscar e tentar participar de 3 jogadas seguidas. Então, isso aqui é uma informação importante, 3 jogadas seguidas. Pelas regras do jogo, só pode participar das jogadas quem tiver pontos. Então, essa é uma outra informação que é importante. Em caso de vitória, vai ganhar, somará 500 pontos. E se perder, derrota, vai ter que pagar 500 pontos. Sendo assim, responda a letra A. Quantos resultados distintos é possível obter ao final das 3 jogadas? Então, o que a gente tem que pensar, né? Eu vou considerar G para vitória, então ele ganha. E vou considerar P para derrota, quando ele perde. Então, pensando na primeira jogada, a gente sabe que ele pode ter 3 jogadas, né? Então, já vou colocar aqui, primeira jogada, segunda jogada e terceira jogada. Então, pensando na primeira jogada, se ele ganha a segunda, ele pode ganhar ou pode perder. E a terceira, ele pode, se ele ganhou na primeira, ganhou na segunda, ele pode ganhar na terceira ou perder na terceira. Então, ele pode ganhar, 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 perder. Se ele ganhou na primeira jogada e perdeu na segunda, na terceira ele pode ganhar ou perder. Então, ficaria a opção ganhar, perder, ganhar, ganhar, perder, perder. Agora, se na primeira jogada ele perde, ele tem 2 opções para a segunda jogada, que é ganhar ou perder. Então, se ele perdeu e depois ele ganhou, na terceira opção, ele pode ganhar ou perder. Então, ele perde, ganha, ganha, ou perde, ganha, perde. Agora, o que acontece se ele perder na segunda jogada? Então, o que a gente tem que pensar é que se ele inicia com 1000 pontos e ele perdeu aqui, ele ficou com 500. Ele perde 500, ele fica com 500. Se ele perde 500, ele fica com 0. Então, ele não pode mais jogar, que é a condição que a gente tem ali, que ele só pode jogar se ele tiver pontos. Então, ele não pode mais jogar. Então, as opções que a gente tem são ganhar, 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 perder, ganhar, perder, ganhar, ganhar, perder, 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 ganhar, ganhar e perder, ganhar, perder. Então, a gente só tem 6 possibilidades. Aí, no item B, ele quer saber quais são as pontuações finais possíveis nesse exercício. Então, se ele iniciou com 1000, né? E ganhou aqui nessa opção, por exemplo, se ele começou com 1000, ganhou, 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 então ganhou 500 em cada uma, ele atingiu 2.500 pontos. Se ele ganhou, ganhou e perdeu, então ele tinha 1000,
ganhou, foi para 2.000, perdeu, foi para 1.500. É uma outra opção de pontuação. Aqui, se ele ganhou, perdeu e ganhou, então ele tinha 1.000, ganhou 500, 1.500, perdeu 500, foi para 1.000, ganhou 500, foi para 1.500. Então, volta ali no que a gente estava. Se ele ganhou, perdeu e perdeu, ele ganhou, então foi para 1.500, perdeu 1.000, então ficou com 500, é uma outra opção de pontuação. Se ele perdeu, depois ganhou, então ficou de 1.000, perdeu 500, foi para 500, ganhou 500 e ganhou 500, então acabou ficando com 1.500. E o último aqui, perdeu, perdeu, então perdeu 500, então de 1.000 foi para 500, ganhou 500, voltou para 1.000, perdeu 500, voltou para 500. E a última opção de possibilidade de pontos é que se ele perde 500 e ele perde 500, ele vai ficar com 0 pontos. Então, essas são as possibilidades que a gente tem de pontuação nessa atividade. Na quinta questão, uma pessoa lança um dado sucessivamente até que ocorram 2 números pares consecutivos, então essa informação é importante. Então, 2 números pares consecutivos ou 4 lançamentos. Então, na verdade, se tiver 2 números pares consecutivos, acabou, não vai até o quarto lançamento. E ele pergunta quais são as sequências de resultados possíveis. Então, a gente vai ter que pensar que a gente vai ter primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento e quarto lançamento dos dados. São as possibilidades. Então, se o primeiro lançamento for par, para o segundo lançamento, ele pode ser par, como ele pode ser ímpar. Só que se for par, já deu 2 consecutivos, acabou aqui. Agora, se for ímpar, ele pode ir para o terceiro lançamento. No terceiro lançamento, pode ser par ou pode ser ímpar. E aí, vai para o quarto lançamento. Então, se for par, ímpar, par, no quarto lançamento, pode ser par ou ímpar. Então, a gente vai ter aqui as seguintes possibilidades. Par, ímpar, par, 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 ímpar, par, ímpar. Se o primeiro lançamento for par, o segundo for ímpar e o terceiro for ímpar, eu também posso ter o quarto lançamento, que pode ser par ou ímpar. Então, aí a gente vai ter aqui as seguintes possibilidades. Par, ímpar, ímpar, par, par, ímpar, ímpar e ímpar. Aí, a outra possibilidade é se o primeiro lançamento for ímpar. Aí, a gente tem segundo lançamento, pode ser par ou ímpar. Se for par, o terceiro lançamento pode ser par ou ímpar. E aí, se eu tiver ímpar, par e par, eu posso, aqui no caso, eu não posso ter um terceiro lançamento, né? Porque deu 2 pares consecutivos, então, par aqui, ímpar, par, par. Agora, se eu tiver ímpar, par, ímpar, aí sim eu posso ter o quarto lançamento, que pode ser par ou ímpar. Então, a gente vai ter ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, ímpar. E, dando sequência, se eu tenho ímpar, primeiro lançamento, ímpar, segundo, eu posso ter o terceiro lançamento, par ou ímpar. Se for par, vai poder ser par ou ímpar o quarto lançamento. Então, aí eu tenho a possibilidade ímpar, 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 par, par, ímpar, ímpar, par, ímpar. E se eu tenho ímpar, 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 pode ser par e ímpar. Então, aí eu vou ter ímpar, 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 par, e ímpar, ímpar, ímpar e ímpar. Então, na verdade, eu vou ter quantas possibilidades aqui? Então, olha só, eu tenho 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 possibilidades, que é o resultado desse exercício. No exercício 6, ele pede para responder as questões. Uma pessoa possui 4 blusas e 3 calças, né? No item A, de quantos modos podemos combinar essas peças? Posso montar a árvore de possibilidades também, ou posso ir pelo princípio multiplicativo, 4 vezes 3, que é o mais fácil. Então, eu tenho 12 possibilidades de combinação aí dessas peças. No item B, a mesma coisa, uma pessoa possui 4 blusas, 3 calças e 2 pares de sapatos. De quantos modos podemos combinar as peças? Posso também fazer pela árvore de possibilidades ou posso usar o princípio multiplicativo, 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar 24 possibilidades de combinar as peças de roupa. No exercício 7, ele fala que a viagem de uma cidade A para uma cidade B, ela pode ser feita por 5 caminhos distintos, né? 5 caminhos diferentes. Enquanto a cidade B para a cidade C pode ser feita por 3 caminhos distintos. Então, ele pede para a gente responder no item A. De quantas maneiras diferentes, né, podem ser feitas uma viagem de A para C passando por B? Então, eu tenho 5 possibilidades de A para B, mais 3 possibilidades de B para C. Então, eu usando o princípio multiplicativo, 5 vezes 3, eu tenho um total de 15 caminhos diferentes aí da cidade A até a cidade C passando por B. No item B, ele pede de quantas maneiras a viagem de ida de A para C e depois de volta de C para A pode ser feita passando sempre pela cidade B sem repetir caminho. Então, isso é importante. Então, eu tenho de A para B, 5 possibilidades. De B para C, 3 possibilidades. Aí, eu tenho que voltar. Quando eu volto, de C para B tem que ser distinto, sem repetir caminho. Então, o que eu usei aqui, ó, eu não posso usar. Então, cai para 2. E de B para A, o que eu usei aqui eu não posso usar, então cai para 4. Então, 5 vezes 3 vezes 2 vezes 4, eu vou ter 120 possibilidades diferentes aí de fazer esse trajeto. No exercício 8, ele fala que num restaurante são oferecidos 4 tipos de carne, 5 tipos de massa, 8 tipos de salada, 6 tipos de sobremesa. De quantas maneiras diferentes podemos escolher uma refeição composta por uma carne, uma massa, uma salada e uma sobremesa? Então, a gente pode usar o princípio multiplicativo aqui também. Como eu tenho 4 possibilidades de carne, posso comer qualquer uma das 4. 5 de massa, então pode ter qualquer uma das 5. 8 de saladas, qualquer uma das 8. E 6 de sobremesa. Então, quando eu faço 4 vezes 5 vezes 8 vezes 6, vai dar um total de 960 possibilidades. Então, a gente fica por aqui, pessoal. Se cuidem, fiquem em casa. Até a próxima aula e eu estou com saudades de vocês. Um grande beijo no coração de todo mundo.